Oremos. Querido Deus, eterno Pai que está nos céus, mais uma vez, Senhor, nós lhe agradecemos porque o Senhor é tão puro, tão bom, tão, tão bondoso. É verdade que nós somos muito diferentes do Senhor e não temos hipótese de sermos iguais, mas o Senhor tem poder para nos dar esse coração novo, esse coração de carne, bondoso, paciente, compreensivo, puro. E nós suplicamos que o Senhor venha fazer isso, Pai. Coloca em nós esse coração, faça de nós um canal através do qual o Senhor venha abençoar outros, amar outros e ajude-nos, Senhor, a crucificar a nossa carne com tudo o que ela tem de ruim. Dê-nos agora a graça de poder ensinar-nos, de continuar a falar conosco diretamente a cada um ao seu espírito, e que nós tenhamos um coração disponível para ouvir e pronto para viver estas verdades que o Senhor nos ensina. Como dizia a Eliane, eu agradeço também muito, porque apesar de estarmos no fim mesmo do tempo, apesar de sabermos que todos os acontecimentos daqui para a frente vão ser acontecimentos cada vez mais violentos, apesar de sabermos todas as circunstâncias, o Senhor ainda nos trouxe esta luz que nos foi roubada. Muito obrigada do fundo do meu coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deixem-me só fazer-vos aqui um apanhado. Antes de mais, gostava de agradecer à Cleonice, que já não a vejo há tanto tempo aqui. É muito bom vê-la, irmã, muito bom. Eu não sei como é que as coisas desaparecem. Então, gostava de dizer-vos o seguinte. Eu vi a semana passada, porque eu tive aqui bastante malzinha, mas enquanto estava ali deitada, ontem passei o dia todo praticamente sentada, deitada, quase sem me conseguir mexer, mas Deus me deu a oportunidade de ver duas médicas, ouvir, no caso, foram dois vídeos. E porquê é que eu estou a trazer isto? Uma delas, ela fala, foram entrevistadas pelo Fernando Betete, e vocês sabem quem ele é, aquele jornalista brasileiro, e que eu aprecio muito o trabalho que ele faz, muito acompanho, e sempre fui muito interessada pelas questões de saúde. Mas o que eu achei interessante foi que uma delas, ela falava da questão da inflamação, de como nós estamos inflamados e as consequências da inflamação. E porquê é que estamos inflamados? Porquê é que o nosso corpo, sem nós nos apercebermos, ele tem processos inflamatórios devido ao nosso estilo de vida, não é? Aquilo que nós ingerimos, não só, mas também. E depois vi uma outra médica que, uma sumidade também, que ela está falando da questão de uma coisa que praticamente ainda não é, ou é muito pouco conhecida. É uma ciência que é da toxicidade, de como nós estamos envenenados por aquilo que comemos, pelos detergentes que nós usamos, pelos cremes, pelos shampoos, irmãos, pelos amaciadores da roupa. É impressionante. É uma ciência que está agora a dar os primeiros passos e que tem implicações na nossa saúde, uma coisa assim. Eu ainda não, pronto, tive só a ouvir, não fui ainda atrás da informação mais concreta, mas achei muito interessante porque, agora fazendo a ligação aqui com o MTA de 1893, o Sermão 4, ele começa precisamente por citar Apocalipse 14:9, que diz assim: seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adorar a besta
adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou na mão, esse tal vai beber do vinho da ira de Deus que se deitou não misturado no cálice da sua ira. Então o que é que diz aqui? Nós estamos no tempo, não é da primeira mensagem angélica nem da segunda, nós já estamos no tempo da terceira mensagem angélica. E Ellen White, ela tem uma citação em que ela diz que tem que ser uma coisa muito terrível. A terceira, o aviso da terceira mensagem angélica, como é que nós sabemos que tem que ser uma coisa muito terrível? Por aquilo que Deus diz. Se alguém adorar a besta, esse tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira. Ou seja, Deus que é tardio em irar-se, estar a dizer que certas pessoas vão beber do vinho da ira de Deus sem mistura de misericórdia, é porque esse adorar a besta e a sua imagem e receber o seu sinal tem que ser uma coisa muito tremenda. Percebem? Para que Deus, que é tardio em irar-se, nessa altura descarregar a sua ira. Então, estão a conseguir acompanhar o raciocínio? Sim, sim. E é Ok, real. então, exatamente. Então, ele aqui mostra que nós já estamos no tempo, nesse tempo. Porquê? Porque a imagem da besta já foi formada. E a terceira mensagem angélica diz quem adorar a besta e a sua imagem. Então é porque ela já está formada. E depois ele diz aqui também que a ira de Deus sem mistura, sabem o que é a ira de Deus sem mistura de misericórdia? É o quê? Hoje, por exemplo, quando cai uma praga, por exemplo, hoje, quando cai um pouco de pedrinha na nossa casa, elas caem pequenininhas, mas vai cair pedra de 35 quilos. Então, Ou seja, fala, Denis. não, é que a misericórdia de Deus, tudo aquilo que agora está acontecendo é pela misericórdia, mas vai chegar um momento que Deus vai tirar essa misericórdia. Sim, mas o que eu quero perguntar é o que é essa ira de Deus sem misericórdia? São literalmente as pragas, as 7 Isso, últimas pragas. exatamente, exatamente. Percebem? É que eu entendo que por vezes nós temos os conceitos, uma coisa são as 7 pragas, outra coisa é a ira de Deus sem misericórdia, e às vezes não percebemos que as duas coisas são a mesma coisa. É. Pronto. Então, nós estamos neste entre o apelo a adorar a besta e a sua imagem receber o seu sinal e as pragas. Mas há pessoas que durante o tempo das pragas vão estar protegidas, vão estar cobertas, têm uma cobertura, certo? É o manto de misericórdia. Aqui, É Belinha, uma... eu esse texto rapidinho, que a gente estava lendo sobre ele hoje, que fala exatamente aqui. Cadê? Vocês não estão gravando, não? Sim, Né? estamos. Ele fala aqui também sobre esse manto. Cadê? Ai, agora a gente acabou de ler. Não faz mal. Enquanto procuras, eu vou ler aqui uma parte que está na página 68. Eu estou a ler aqui. Estão a ver? Nós já estudámos isto. Sim, sim. Mas o Ivan, na sua mensagem, acho que é na sexta Achei. pregação. Ok, então Achei. fala. Fala aqui, ó. Por meio de seus agentes celestiais, o Deus de Israel tem mantido em xeque os poderios terrestres e detido um terrível conflito capaz de danificar a vida na terra e no mar. Enquanto essa conflagração assoladora tem sido contida pelo Supremo Regente do Universo, os fiéis servos de Jeová estão a receber o selo que os protegerá em meio ao tempo de angústia de Jacó e que será para eles uma cobertura a fim de os salvaguardar da destruição total. Exatamente. Exatamente. E, portanto, aqui diz assim, na página 68, quem quiser, quem tiver o livro aí à mão, pode ler primeiro, segundo, terceiro, ou no quarto parágrafo,
Irmãos, acompanhem isto, porque isto é para nós. Diz assim: mas o pensamento que eu quero colocar diante de vocês neste momento é que o próximo grande e notável evento na história deste mundo e na obra da salvação é o que está mencionado aqui neste texto. O texto é bem claro, vamos analisá-lo novamente. Devemos dar esta advertência ao mundo. Qual é a advertência? Se alguém adora a besta, portanto, esta é a nossa missão. A nossa missão, irmãos, é esta. Se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, esta é a mensagem. Então ela diz, esta é a advertência que devemos dar. É uma advertência que nós temos que dar. E por qual razão a advertência é dada? Qual é o motivo que Deus nos manda dar esta advertência? Por causa do vinho da ira de Deus. Qual é o vinho da ira de Deus? As 7 últimas pragas. Então, será que não podemos concluir que as 7 últimas pragas correspondem ao próximo evento depois dessa advertência? Exatamente. Depois da advertência, vem o tal vinho da ira de Deus, sem mistura. E depois diz assim, na página 78, os que tiverem a cobertura do Todo-Poderoso estendida sobre eles. Ele faz a pergunta, mas quem ficará protegido nessa época? Os que tiverem a cobertura do Todo-Poderoso estendida sobre eles. E essa cobertura do Todo-Poderoso é a cobertura mencionada pelo profeta Isaías. Qual é? Isaías 61:10, que diz o quê? Regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me vestiu de vestes de salvação e me cobriu, olha a cobertura, me cobriu com o manto da justiça. Amém. Como um noivo que se adorna com atavios e como uma noiva que se enfeita com as suas joias. Por que é que eu estou a chamar a atenção disto? Por 2 motivos. O segundo eu já vou dizer, o primeiro vou dizer agora. É que isto vem de Apocalipse. Estava dito em Isaías, mas Apocalipse 16:15, que é precisamente a quinta praga. A sexta praga. Então vamos lá. Vamos lá ler o que é que diz Apocalipse 16:15. Olhem só se isto não é para nós. Ele já está na sexta praga e faz um parênteses na sexta praga. Não sei se a vossa Bíblia tem um parênteses no versículo 15. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes para que não ande nu e não se veja a vergonha, entre parênteses. Exatamente. Não se veja a sua nudez. Então, guarda as suas vestes. Não é como diz Isaías. Deus, eu me regozijarei porque o meu Deus me vestiu de vestes de salvação, vestes, e me cobriu com o manto da justiça. Aqui estão as vestes. Mas o que eu quero chamar a atenção é que este versículo 15 de Apocalipse 16, acompanhem-me, este versículo, ele é a mesma coisa, portanto está aqui a dizer bem-aventurados, bem-aventurado aquele que vigia e guarda. Para eu guardar uma coisa é porque já a tenho, é ou não? É. É porque eu já a tenho. E como é que, e a quem é que Deus a deu? À igreja de Laodiceia. Porque isto vem de lá de Apocalipse 3, quando Deus fala a Laodiceia. É ou não? Sim, sim. No capítulo 3, verso 20. Exatamente. Olhem o que ele diz. Nós sabemos o que ele diz. As palavras são praticamente as mesmas. Diz assim, no versículo 18. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo para te enriqueças, vestes brancas, olha aqui as vestes brancas para que te vistas e não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Então nós temos aqui Deus a aconselhar os laodiceanos, que somos nós, para termos o quê? Para vestirmos
a veste para não aparecer a nossa nudez. É verdade. Essa veste que já têm, mas que precisa de ser guardada quando chegarmos à quinta praga. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda. O que quer dizer que neste processo todo, até às pragas, ou melhor, até pelo menos à sexta praga, nós podemos perder a veste. Podemos Percebem? desistir. Podemos desistir. Não é tanto o desistir, é o que é a veste? É a É veste, o caráter de Cristo. É o caráter de Cristo. Isaías diz que me cobriu com o manto da justiça. É o caráter de Cristo. Exatamente, o manto da justiça. O que significa que nós podemos perder essa justiça e por isso precisamos guardá-la. Agora vamos passar para a outra parte. Portanto, isto é uma grande advertência para nós, irmãos. Porquê? Porque nós estamos no tempo de selamento. No tempo de selamento. E Deus só pode selar aquele que ele tiver a certeza que não vai desonrá-lo. Percebem? Uhum. E agora, esta cobertura, que é a sua justiça, que é a nossa proteção, que é aquela que não nos deixa, que não deixa que vejamos, que se veja a nossa nudez. Aqui voltemos ao livro do MTA, diz, essa é a cobertura que Deus estende sobre o seu povo e que protege cada um da ira de Deus, agora e para sempre. Você possui esse manto de justiça? Ou seja, o que é que nos vai proteger da ira de Deus? Ou seja, das pragas. O que é que nos vai proteger das pragas? É o quê? É a cobertura. Qual é a cobertura? O manto da sua justiça. Certo? E agora diz assim, outro ponto ainda sobre a advertência. Estamos vivendo diante de outro terrível acontecimento, isto é, se a mensagem que devemos fazer soar agora não for recebida, este é um ponto, ela contém em si a terrível consequência de que o vinho da ira de Deus será recebido. Então, as pessoas precisam de saber disto, mas elas só podem saber disto se alguém lhes disser. E quem é que lhes vai dizer? Aquele que já compreendeu isto. Percebem? Por isso é que é importante nós sabermos isto passo a passo. E depois diz, assim, quando a mensagem se encerrar, a ira de Deus vem em seguida. Devo dizer que estamos vivendo diante desse fato. E a obra que deverá levar todos, irmãos, agora aqui é onde eu quero chegar, que deverá levar todos a ficar cara a cara com esse fato, registado no texto bíblico, já começou. Portanto, será que tal obra não dará à reforma da saúde um poder que ela ainda não teve? Então aqui já estamos a ver uma outra vertente, a reforma da saúde. O que é que tem a ver com isto? Quando a reforma da saúde foi dada ao povo de Deus, olhem o que diz aqui, ela foi definida como algo que deveria preparar o povo para a transladação. Irmãos, a reforma da saúde não é para nós ficarmos mais magros e mais elegantes, não é para nós, enfim, é para preparar um povo para a transladação. A reforma da saúde. Esse é o significado da reforma da saúde, diz aqui. A principal obra, a grande obra que Deus pretende que a reforma de saúde faça é preparar o seu povo para a transladação. E agora diz assim, notem que precisamos passar pelas 7 últimas pragas. O que é que são pragas? São doenças, são vírus, são bactérias. Percebem? Pragas. Notem que precisamos passar pelas 7 últimas pragas antes de sermos transladados. E se o sangue de uma pessoa estiver impuro
e cheio de elementos de baixa categoria, será que ela será capaz de suportar aquele tempo? Uma época em que o ar estará infectado de pestilências? Certamente não. Então eu entendi, irmãos, que a tal médica, por isso é que eu comecei a falar da tal médica que falava da toxicidade, e eu percebi que nós ainda, eu falo por mim, se calhar os irmãos não, mas eu ainda falo por mim, eu percebo que há coisas ainda na minha alimentação, apesar de eu já ser vegetariana há muitos anos, mas eu percebo que ainda estou a usar determinados produtos que são produtos alimentícios, mas que não são alimento. Que estou a usar produtos que estão a intoxicar-me. Então, aqui como diz, se o sangue de uma pessoa estiver impuro e cheio de elementos de baixa categoria, será que ela será capaz de suportar aquele tempo das pragas quando o ar está todo envenenado? Não. Então, as pragas vão nos atingir. Mas Deus diz que Ele fornece uma cobertura, que é o tal manto da justiça. Então aqui entendi como é que a reforma da saúde também tem a ver com a justiça de Cristo. Percebem? Parece que não são coisas que têm a ver uma coisa com outra, mas têm. Ela está na mensagem do terceiro anjo, né? Sim, Belinha, a irmã Ellen White fala que a mensagem de saúde é o braço direito da terceira mensagem. sim, mas isso é para levar aos outros, estás a perceber? Para levar, nós entrarmos com a mensagem da reforma da saúde, para depois eles poderem receber a mensagem da salvação. Mas aqui está a falar para nós. Então, mas eu acredito que para nós podermos levar, nós temos que vivenciar, nós temos que estar vivendo essa mensagem, Pois, né? por isso é que ele Primeiro, fala aqui. Portanto, sim, desculpa, diz aqui, será que tal obra não dará à reforma da saúde um poder que ela ainda não teve? eu acredito que nós vamos conseguir atingir muitas pessoas aí fora através da mensagem de saúde, porque eu falo até assim, por experiência aqui onde eu moro, quando eu começo a falar do sábado, da volta de Jesus, as pessoas não querem me ouvir. Mas quando eu começo a falar da saúde, sabe, dos 8 remédios, de nós buscarmos mais a natureza para tirarmos a nossa medicação, nossos remédios, as pessoas já ficam assim, opa, como é que é? Você pode repetir? Então, assim, as pessoas se interessam Exato. pela mensagem de saúde e é aí, nessa vertente, que a gente pode entrar para trazer as outras mensagens. Porque quando a gente fala assim, olha, sabemos que por conta das picadinhas, das medicações que está tudo contaminado, tudo, com essa tecnologia, né, do mRNA, então as pessoas ficam, é verdade, eu tenho sentido isso. Então, nós podemos buscar através da fitoterapia, da argiloterapia, de tantas outras técnicas mais saudáveis, reequilibrar, ou seja, trazer o organismo de forma equilibrada a uma saúde plena, ou seja, através do que ele está falando aqui, do sangue principalmente, porque a irmã Leomate já falava, né? Através da alimentação, você tem um sangue bom ou não. A sua alimentação vai dizer se o seu sangue é um sangue inflamado ou não. Exatamente, por isso é que eu acho que também precisa de ser dito, e as pessoas precisam de saber, que vão vir muitas pragas, e que se o corpo delas está inflamado, se está envenenado, se está contaminado, não vai ter condições de resistir às pragas. E Deus, por misericórdia, nos está a advertir antes, e já está na sua palavra, que vão vir pragas. É que ela mesmo diz, são 7 últimas pragas. Aí a necessidade de nós corrigirmos, primeiro nós, não é? Algumas coisas na nossa alimentação, e eu refiro-me, pronto, particularmente à questão dos processados,
Há coisas processadas, talvez vocês aí que estão a viver no campo não utilizem tanto, mas há sempre várias coisas. E é engraçado que estas médicas que não são adventistas, elas vão tocar em algumas coisas que nós adventistas já devíamos ter deixado há muito tempo. E Eu posso falar sim, uma coisa? fala. Sim. Eu fiz um tratamento há uns 4, 5 meses atrás, e eu comecei a partir de então a adotar aqui em casa, principalmente para mim, o crudivorismo, ou seja, eu como hoje comidas mais cruas do que Aham, cozidas. sim. E a naturopata que fez esse tratamento comigo, ela falou assim, Eliane, não que os alimentos cozidos eles sejam ruins, mas de uma certa forma eles são alimentos mortos, porque passam pelo É, fogo e acaba com muitos dos com as nutrientes. enzimas. Exato. Sim. Ela disse, quanto mais cru você se alimentar, melhor será a sua saúde, você vai ter muito mais resistência, e isso é verdade. Então, hoje, a minha alimentação, ela ainda não chegou a 100%. O meu objetivo é esse, que ela chegue a 100% de comer cru. E quando eu falo cru, não é só frutas, é inclusive verduras. Tem muitas coisas que a gente pode comer cru, que as pessoas olham assim, nossa, eu vou comer isso cru? Por exemplo, couve-flor, brócolis, berinjela, tudo isso você pode comer cru. E não te faz mal. Então, assim, quanto mais cozidos, e isso, assim, a gente tem que ver que vai por uma vertente que vai se afunilando. Antigamente, a gente falava muito do açúcar, depois o glúten, depois os alimentos à base de animal, né? E agora nós estamos chegando nesse outro patamar, que é o quê? Alimentos crus. Nós temos que começar a nos programar, nos preparar para termos esse tipo de alimentação, a comermos mais alimentos crus, frutas, Sim, verduras, nozes. é verdade. Apesar de precisarmos de ir mais além, a terra neste momento está pobre, não é? Quem vive na roça, como vocês, e podem cultivar o vosso próprio alimento, não é essa a realidade, mas a maior parte de nós não está ainda nessa situação. Então, apesar de podermos ter uma alimentação boa, ela é pobre, falta-lhe nutrientes, percebem? Então, nós comemos bem, mas estamos desnutridos e não damos conta disso. Esse é um aspecto. Um outro aspecto é a questão como eu falei há pouco, de coisas que colocamos na pele. Na pele, os cosméticos, os perfumes, as tintas, do cabelo, das unhas, enfim. Irmãos, tudo isso contribui para envenenar o nosso organismo. E nós não damos conta, porque isso não se vê, não se sente, não dá dor, percebem? Mas a pouco e pouco está tirando de nós aquilo que precisaríamos para passar pelo tempo das pragas. Irmãos, quando eu entendi agora isto, sim, realmente, nós temos desconsiderado muita coisa. Muita coisa, muita coisa. E pela pressão da sociedade, ou pela nossa própria vaidade também, não é? Eu, por exemplo, sou uma pessoa que gosto de perfumes, gosto de cheirar bem. Pronto. E já tenho pensado nisto muita vez. E agora como é que é? A questão do amaciador da roupa. Irmãos, a sério, eu fiquei a pensar naquilo e disse, não, eu vou ter que tirar isto. Antigamente havia aquele sabão azul e branco, não sei se aí no Brasil havia, não é? Aqui em Portugal havia e há ainda o sabão azul e branco, que é a melhor coisa que nós podemos usar. E por isso, eu já tenho pensado, portanto, eu tive, como vocês sabem, estive doente com uma cistite grande e me interroguei e até hoje me interrogo, mas porquê que eu contraí isto? Eu não tive em lado nenhum, eu não tive nada que pudesse, sou cuidadosa no asseio, na limpeza, e é curioso que veio à minha mente, eu não falei nada, e o meu marido hoje disse-me exatamente o que é que eu tinha pensado, e eu não falei com ninguém.
E tem a ver precisamente com a roupa, com o detergente da roupa e com o amaciador da roupa. Eu não sei se é, atenção, não sei se é, mas é... Sim, fala, Jorge. Você sabe que o vinagre, colocar o vinagre no lugar do amaciante, a roupa fica macia igual, não sai cheiro de vinagre, né? É? Pronto. Estão a ver, esta partilha nossa é altamente enriquecedora. Deus está-me a trazer resposta. Está-me a trazer resposta. A nossa água aqui é uma água muito dura, muito calcária. E parece que se não vai qualquer coisa que amacia a roupa fica áspera, fica dura mesmo. Então, tudo o que é toalhas fica duro. Agora, a Geórgia vem e traz esta informação. Então, o que eu percebo é que o povo de Deus precisa de ir mais além. Porquê? Porque nós também vamos passar por um tempo como nunca houve. Então, precisamos de uma preparação como nunca houve. Entendem? E isso é resultado que é da fé, de aceitar as dicasinhas que Deus deu e que se calhar até nós desconsideramos e que agora é a ciência que nos está a dizer, olha isto, olha aquilo. Pronto, queria partilhar isto convosco, acho que vale a pena porque o tempo das pragas está a chegar, não é? E eu não quero ser atingida por elas. Alguém quer fazer algum comentário? Eu queria, irmã Belinha, estão ouvindo? Sim, Nelziane, força. Tem uma médica chamada Juliana Varão no Instagram. Ela fez uma arca e ela montou os vídeos, juntou médicos que não conheciam o assunto para ela ensinar o povo a como a gente se tratar sem precisar de ir no médico. Porque ela falou que está tudo contaminado com grafeno, todos os medicamentos, a pasta de dente com muito flúor. Enfim, ela explica lá no Instagram. Essa arca é de graça, as pessoas entram de graça e elas aprendem tudo que ela está ensinando lá. Ela é uma médica e ela faz live toda semana e ela vai muito nesse Bertete que a senhora falou. Eu também gosto muito de assistir ele. Ah, E Juliana ela, Varão. isso, e ela explica, irmã Belinha, que nós temos que ser cada um seu próprio médico. Só que a senhora White fala isso no livro de educação. Ela diz que Deus quer que os adventistas sejam cada um naturopata para poder cuidar do povo nos últimos dias que vão estar tudo doente. E também É se cuidar de exatamente si isso. mesmo, de si mesmo. Então, isso é muito importante, porque a gente, nos vídeos dela lá, ela leva muito médico para explicar como a gente deve fazer, ela orienta, ela explica, ela fala sobre todos os assuntos, ela já foi derrubada várias vezes, ela já foi perseguida e é perseguida. Ela não mora no Brasil, ela mora aí fora, aí pro lado da senhora, ela conhece muito Portugal. E ela Uhum. não desiste, porque ela acredita, ela não acredita que Jesus vai voltar. Ela não tem religião, ela acredita que ela tem que proteger, nós temos que se unir e se proteger para nós escaparmos do que criaram para nos destruir. É isso que ela acredita. Uhum. Então ela fala que temos que Exatamente. nos unir, temos que ter fé em Deus. Ela diz: eu não ensino religião, mas eu quero que vocês aprendam a ter fé em Deus e não veja, ela não quer que assista mídia, não assista essas coisas para vocês focar em Deus e vai para o campo, manda o povo para o campo, plantar comida. Irmã, ela dá toda, ela orienta as coisas que a senhora White orienta sem ela ter um conhecimento. São É as muito pedras a falar, não é? Pedro falar, exatamente. Eu queria falar para a irmã que eu fui contaminada com a doença, agora eu estou com a doença autoimune, que eu estou sofrendo com isso e eu fui contaminada com esse pessoal que tomaram a picada, porque eu vivo com o meio deles. Ah, E eu estou com pois uma é. doença autoimune que não tem cura, e a médica mesmo falou para mim, como poderia ter sido. Que eu falei para ela, como foi que isso veio acontecer? E ela disse que você pode ter sido contaminada lidando com pessoas né? A senhora entendeu? Todos entenderam. Uhum. É, exatamente, irmãos. Este nosso grupo realmente é dirigido pelo Senhor, eu não tenho dúvida. Deus nos está aqui não se preocupem em pensar que estamos a ir longe demais ou que estamos a ir a extremos. Não estamos, não. Não estamos, não, irmãos. Deus está falando connosco. E isto para não falar das radiações. Cuidado, porque sabem o que é que são postos de alta tensão? Aquelas torres por onde passa a eletricidade mais forte. Isso é um perigo.
um perigo. Vem do celular, né? No caso que eu estou a falar, não é também o telemóvel, sim. O telemóvel também emite radiações e nunca deveríamos dormir com ele no quarto. Aliás, o Wi-Fi deveria estar desligado durante a noite. São estas coisas, irmãos, invisíveis que o inimigo tem trazido. Não se vê, não se sente, não se cheira, não é? Mas estão a contaminar. E acredito que o Espírito Santo me falou, eu usava um creme Nivea, não é? No rosto. Deixei de usar há 2 dias ou 3. Comecei a pôr óleo de coco. E porque a minha pele é muito seca, mas Olha, ela quer um está... conselho? Quero. Eu também estava com esses problemas. Deus me botou na mente, eu estou comprando e usando direto o óleo de rícino, sabe? Mas direto no rosto. Acabei até com o dinheiro da minha mão, acabei só com óleo. E eu uso óleo de amêndoa junto com óleo de rícino, porque o óleo de rícino também é tipo um óleo que você, com outro óleo de amêndoa, por exemplo, ele joga para dentro do seu corpo. Passa complexa no teu abdômen, no teu seio, até mesmo nas nossas juntas com dores, eles tiram, ele puxa tudo para fora. Quando eu tive essas 3 semanas doente, eu tive uma coisa que eu nunca tive na minha vida, herpes labial. E eu só com o óleo de rícino, eu tirei, ele puxou e soltou toda a pele. E em 4 dias a minha pele da boca estava curada. Pronto, lá está, estão a ver, irmãos, são todas estas coisinhas simples que Deus nos está a trazer neste último tempo e que podem nos ajudar bastante. Vamos ler um bocadinho do Grande Conflito? Ok, Sim. Vamos lá então. Grande Conflito, aqui no capítulo 23, eu vou repetir aqui o início do parágrafo. A pergunta, que é o santuário? É claramente respondida nas Escrituras. O termo santuário, conforme é empregado na Bíblia, refere-se primeiramente ao tabernáculo construído por Moisés, como figura das coisas celestiais, e em segundo lugar ao verdadeiro tabernáculo no céu, para o qual o santuário terrestre apontava. A morte de Cristo terminou o serviço típico. O verdadeiro tabernáculo no céu é o santuário do novo concerto. E como a profecia de Daniel, capítulo 8, versículo 14, se cumpre nesta dispensação, o santuário a que ela se refere deve ser o santuário do novo concerto. Ao terminarem os 2300 dias em 1844, já por muitos séculos não havia santuário sobre a terra. Deste modo, a profecia, até 2300 tardes e manhãs e o santuário será purificado, aponta inquestionavelmente para o santuário no céu. A questão mais importante, porém, ainda está para ser respondida, que é a purificação do santuário. Que houve tal cerimónia com referência ao santuário terrestre, acha-se declarado nas Escrituras do Velho Testamento. Mas poderá no céu haver alguma coisa que deva ser purificada? Isto lá está, é um outro assunto que nós precisamos conhecer bem para poder explicar aos outros. No capítulo 9 de Hebreus, e eu acho que já falei isto aqui para os irmãos, o livro de Daniel no Antigo Testamento é irmão gêmeo do Apocalipse no Novo. Mas o livro de Êxodo no Antigo Testamento é irmão gêmeo do livro de Hebreus no Novo Testamento. Percebem? Então, quando algum evangélico quando nós falarmos do santuário, quando algum evangélico vos dizer, mas isso é lá do Antigo Testamento, o Antigo Testamento já passou. Vocês dizem, então, se ler o livro de Hebreus, ele só fala do santuário. Percebem? Isto é importante. No capítulo 9 de Hebreus, a purificação do santuário terrestre, bem como do celestial, encontra-se plenamente ensinada. E diz, a Hebreus 9, 22 e 23, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem
com sangue de animais, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. Então aqui está claramente a dizer que quer as coisas da terra, que são figura das celestiais, quer as celestiais também precisam de purificação, ou seja, com o precioso sangue de Cristo. A purificação, tanto no serviço típico como no real, Belinha, deveria executar. Sim, as pessoas não levam em consideração que Lúcifer cometeu o primeiro pecado lá. E sim, toda essa rebelião, tudo aquilo que aconteceu lá, não é senão um grande pecado que foi feito no céu. sim. Então, a purificação, tanto no serviço típico como no real, deveria executar-se com sangue. No primeiro, com sangue de animais, aqui na terra. No último, com o sangue de Cristo. Paulo declara como a razão por que esta purificação deve ser efetuada com sangue, que sem derramamento de sangue não há remissão. Remissão, ou ato de lançar fora o pecado, é a obra a efetuar-se. Mas como poderia haver pecado em relação com o santuário, quer no céu, quer na terra? Isto pode compreender-se por uma referência ao culto simbólico, pois que os sacerdotes que oficiavam na terra serviam de exemplar e sombra das coisas celestiais. O serviço do santuário terrestre dividia-se em duas partes. Os sacerdotes ministravam diariamente no lugar santo, ao passo que uma vez por ano o sumo sacerdote efetuava uma obra especial de expiação no lugar santíssimo para a purificação do santuário. Dia após dia, o pecador arrependido levava a sua oferta à porta do tabernáculo e, colocando a mão sobre a cabeça da vítima, confessava os seus pecados, transferindo-os, assim, figuradamente, de si para o sacrifício inocente. O animal era então morto. Sem derramamento de sangue, diz o apóstolo, não há remissão de pecados. A vida da carne está no sangue. Irmãos, agora aqui começamos uma parte muito importante. A vida da carne está no sangue. A lei de Deus, sendo violada, exige a vida do transgressor. O sangue, representando a vida que o pecador perdera, pecador cuja culpa a vítima arrostava, era levado pelo sacerdote ao lugar santo. Portanto, o sangue era levado com aquela tacinha ao lugar santo e aspergido diante do véu, atrás do qual estava a arca contendo a lei que o pecador transgredira. Por esta cerimónia, o pecado transferia-se mediante o sangue em figura para o santuário. Ou seja, tinha passado do pecador para o sangue, não é? E do sangue para dentro do santuário. Em alguns casos, o sangue não era levado para o lugar santo, mas a carne deveria então ser comida pelo sacerdote, conforme Moisés determinou aos filhos de Arão, dizendo: O Senhor a deu a vós para que levasseis a iniquidade da congregação. Percebem isto? O sacerdote era um tipo de Cristo. E, portanto, ele ao comer a carne, Sim, ele estava a comia representar. Exatamente. Então, não conseguimos ouvir a Denis. Teu Não áudio está conseguimos perceber falhando, Ademir. nada. Desliga e liga ele de novo o teu microfone. Tá certo, a Belinha completou aí que o sacerdote comia a carne do animal, representando então a condição de Cristo ter na carne vencido o pecado e nos dá então Ter assumido o nosso pecado. Ter isso, assumido o exatamente, nosso pecado. Sim. isso.
Então, depois diz assim: ambas as cerimónias simbolizavam de igual modo a transferência do pecado do penitente para o santuário. Então, digam-me uma coisa: quando o pecador ia, confessava os pecados sobre a cabeça do cordeiro, ele ficava perdoado, justificado e salvo, certo? Mas o pecado era apagado com a confissão dele. Estou Não, a fazer uma ficava no pergunta. véu. Ficava no véu para fazer a expiação no ano, no dia do O que quer Quipur. dizer, exatamente, que quando nós confessamos o nosso pecado, ele é-nos perdoado, é-nos tirado, mas ele não desaparece. Ele está no registro, ele está no livro. Percebem? Então vamos avançar. Esta era a obra que dia após dia se prolongava por todo o ano. Os pecados de Israel eram assim transferidos para o santuário. E uma obra especial se tornava necessária para a sua remoção. Deus ordenou que se fizesse expiação para cada um dos compartimentos sagrados. Fará a expiação pelo santuário por causa das imundícias dos filhos de Israel. Estão a ver? A expiação não era somente pelo povo, era também pelo santuário e das suas transgressões, segundo todos os seus pecados. E assim fará para a tenda da congregação, que mora com eles no meio das suas imundícias. Devia também ser feita a expiação pelo altar para o purificar e santificar das imundícias dos filhos de Israel. Nós encontramos isto em Levítico 16, 16 e 19. Então, esta era uma outra fase. Conseguem compreender? Primeiro, o pecado saía do pecador e ia para o cordeiro. Do cordeiro era o sangue, não é verdade? E do sangue era para o lugar santo, para o E véu. esse aspergir no véu, Belinha, ele ficava como uma imundícia, na verdade, porque ele Claro, apodrecia ali. Imagina um ano de exatamente, sangue no véu, imagina como é que ficava. Por isso que ali fala das imundícias. exatamente. Agora vamos à outra parte. Uma vez por ano, no grande dia da expiação, o sacerdote entrava no lugar santíssimo para a purificação do santuário. Onde é que nós nos encontramos hoje? Na história da Igreja, no dia da expiação, não é? No dia da expiação. A obra ali efetuada completava o ciclo anual do ministério. No dia da expiação, 2 bodes eram trazidos à porta do tabernáculo e lançavam-se sortes sobre eles, uma sorte pelo Senhor e outra sorte pelo bode emissário. O bode sobre o qual caía a sorte do Senhor deveria ser morto como oferta pelo pecado do povo. E devia o sacerdote trazer o sangue do mesmo para dentro do véu e aspergi-lo sobre o propiciatório e diante do propiciatório. Devia também aspergir o sangue sobre o altar de incenso que estava diante do véu. E nós já sabemos o que era o véu. Era o quê? Representava a carne de Cristo. A carne de Cristo, sobre quem foram depositados os pecados. Os pecados, Não é os nossos verdade? pecados todos. Muito bem. Portanto, ele próprio, ao subir ao céu, não só levou alguma coisa para oferecer, que era o seu próprio sangue, mas foi pelo seu próprio sangue que ele purificou o santuário, ou que está purificando o santuário. Percebem? Ou é complicado? Continuando. E Arão porá ambas as suas mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel e todas as suas transgressões, segundo todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode e enviá-lo-á ao deserto pela mão de um homem designado para isso. Assim, aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles à terra solitária.
Onde é que estavam colocadas as iniquidades deles? Onde é que estavam? Sobre Cristo? Não. Ah, Na terra solitária? Santíssimo. No véu, no lugar santíssimo. Não era? Era lá que estavam. Os pecados tinham sido depositados lá, certo? Agora precisava de ser feita uma limpeza. Pelo sangue, o sangue do último bode, não era do Azazel, era do outro, porque aqui já vimos que no dia da expiação 2 bodes eram trazidos, não é? Um pelo Senhor e o outro por Azazel. Então, o primeiro via para, tipo, fazer uma faxina. Com este sangue vamos limpar todos os pecados que estão lá no lugar, no véu, entre o Santo e o Santíssimo. Percebem? irmã Belinha, Sim, ali no véu só estavam os sangues, os pecados daqueles que confessaram, daqueles que levaram a exatamente. sua vítima. Agora, daqueles que não confessaram, daqueles que não quiseram confessar. Estava com Então, eles mesmos. isso, exatamente. Tem que deixar bem claro isso, porque senão dá a impressão que Jesus levou o pecado de todos. Não, levou daqueles que Não, confessaram, daqueles que se arrependeram. exatamente. Então, nós estamos a falar daqueles que confessaram, não é? Isso. Então, esses são retirados de lá, o lixo foi todo varrido de lá e vai ser colocado Isso. em cima de quem? Do bode Do bode Azazel. Azazel. Percebem? É. Mas tem Então, que isto é lembrar que o importante. bode Azazel só vai carregar os pecados daqueles que confessaram a Cristo. Sim, exatamente. E não é para fazer expiação, atenção, porque nós somos acusados pelos evangélicos. Como? É eco. É. Não, a irmã Cleonice tem aqui 2 dispositivos abertos. Pronto, então, eles nos acusam de nós dizermos que Satanás é que faz expiação por nós, o bode Azazel. Mas não, a expiação foi feita pelo primeiro bode, percebem? E o bode Azazel, que é Satanás, que é uma representação de Satanás, ele apenas carrega a culpa Desses daqueles que pecados. confessaram os seus pecados, que foram levados a cometer pecados por culpa dele, mas que se arrependeram. Está confuso, irmão. Só eu estou a falar e o Adenis. Não, tá claro. Tá? Para mim tá bom, tá tranquilo. Para Ok. mim também, tá ótimo. Pronto, então vamos avançar mais um pouco. Assim, aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles à terra solitária. O bode emissário não mais vinha ao acampamento de Israel e exigia-se que o homem que o levara lavasse com água a si e as suas vestes antes de voltar ao acampamento. Toda esta cerimónia tinha por fim impressionar, isto é muito importante, impressionar os israelitas com a santidade de Deus e o seu horror ao pecado. E demais mostrar-lhes que não poderiam entrar em contacto com o pecado sem se poluir. Exigia-se que, enquanto a obra de expiação se efetuava, cada homem afligisse a alma. Todas as ocupações deviam ser postas de parte e toda a congregação de Israel deveria passar o dia em solene humilhação diante de Deus com oração, jejum e profundo exame de coração. Importantes verdades concernentes à expiação eram ensinadas pelo culto típico. Um substituto era aceito em lugar do pecador, mas o pecado não se cancelava. Aqui está. Pelo sangue da vítima. Provia-se desta maneira um meio pelo qual era transferido, cá está como dizíamos há pouco, para o santuário. Pelo oferecimento do sangue, o pecador reconhecia a autoridade da lei.
confessava a sua culpa na transgressão e exprimia o desejo de perdão pela fé no Redentor. O Redentor vindouro. Estão a ver, irmãos, que tudo apontava para Cristo. Nós temos que saber explicar isto às pessoas. As pessoas não sabem disto. Nós é que temos que lhes explicar. Só Cristo. Ele era um tipo do cordeiro que carregava os pecados. Ele era um tipo do sacerdote que transportava os pecados para dentro. Ele era o tipo do outro bode que fazia a limpeza do santuário. Percebem? É mesmo por Cristo. Mas não ficava ainda inteiramente livre da condenação da lei. No dia da expiação, o sumo sacerdote, havendo tomado uma oferta da congregação, entrava no lugar santíssimo com o sangue desta oferta e aspergia-o sobre o propiciatório diretamente sobre a lei. Agora já não era no véu. No véu era só durante o ano. Mas naquele dia era diretamente sobre o propiciatório, diretamente sobre a lei, para satisfazer às suas exigências. Então, como mediador, tomava sobre si, estamos a falar do sumo sacerdote, tomava sobre si os pecados e retirava-os do santuário. Lá está a limpeza, mas era sobre si. Portanto, Jesus assume tudo isto. Colocando as mãos sobre a cabeça do bode emissário, confessava todos esses pecados, transferindo-os, assim, figuradamente de si, para o bode. Este levava-os então e eram considerados como para sempre separados do povo. Tal era o serviço efetuado como exemplar e sombra das coisas celestiais. E o que se fazia tipicamente no ministério do santuário terrestre é feito na realidade no ministério do santuário celestial. Depois da sua ascensão, começou o nosso Salvador a obra como nosso sumo sacerdote, diz Paulo. Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. O ministério do sacerdote, durante o ano todo, do sacerdote, não era do sumo sacerdote, era do sacerdote durante o ano todo, no primeiro compartimento do santuário, para dentro do véu, que formava a porta e separava o lugar santo do pátio externo, representa o ministério em que entrou Jesus ao ascender ao céu. É impressionante como é que isto está aqui tão bem escrito, tão bem esclarecido, e o pastor Wilson Parochi, por exemplo, disse que Jesus, quando subiu ao céu, primeiro entrou no Santíssimo. São as heresias dos doutores. Pois, tal e qual. Uma tristeza. Era a obra do sacerdote no ministério diário, a fim de apresentar perante Deus o sangue da oferta pelo pecado, bem como incenso que ascendia com o incenso, ascendia com as orações de Israel. Assim pleiteava Jesus com o seu sangue perante o Pai em favor dos pecadores, apresentando também com o precioso aroma da sua justiça as orações dos crentes arrependidos. Agora faço uma pergunta, irmãos. Eu preciso de ouvir a vossa resposta. De que é que era símbolo o incenso? Cuidado com a resposta. As orações. Era das orações. Não. Acabámos de ler que não era as orações. O incenso era colocado com as orações. Ah, tá. Isso sim. Tá certo. Então, o que era o incenso? Na verdade, era Cristo. Representava Cristo. Está aqui. Vamos ler outra vez. Vamos ler com atenção. Então, leia de novo, então, porque... Vou ler, então. Era a obra do sacerdote no ministério diário, a fim de apresentar perante Deus o sangue da oferta pelo pecado, bem como o incenso que ascendia com as orações de Israel. Assim, pleiteava Jesus com o seu sangue perante o Pai, em favor dos pecadores, apresentando também com o precioso aroma da sua justiça as orações dos crentes arrependidos.
justiça de Cristo. Então é a Justiça. justiça de Cristo. A justiça de Cristo. É isso, tá certo. Irmãos, enquanto o pecador ora e a sua oração sobe, Cristo coloca o quê? A sua justiça como incenso, para que Amém. elas sejam cheiro suave diante de Deus. Amém. Bem colocado essa aí. Isto não é maravilhoso? Muito. Então, irmãos, quando vos disserem... também, então, Belinha, o incenso é também a oração dos santos. Só que o ingrediente principal é a justiça de Cristo. São coisas diferentes. A Sim, nossa são oração, coisas- como ela não é justa, Mas porque são ela as vai duas. de uma fonte. Exatamente. Ela só é aceite por Deus, porque ela Sim. vai misturada com a justiça de Cristo. Isso. É. Percebem? Por isso é que o incenso tem um cheiro característico. Uhum. E por isso que o incenso não era podido ser alterado, não era podido ser usado para qualquer coisa. Exatamente. Exatamente. Diz, Georgia. Não, é que eu escrevi, eu reorganizei na minha mente e ficou assim: a justiça de Cristo é o incenso que sobe com as orações dos arrependidos? É, exatamente. E que faz com que o Pai aceite as orações, porque elas vão misturadas com a justiça de Cristo. Vejam a necessidade de nós estarmos completamente despidos da justiça própria. É verdade. Por isso Então que tem diz, um suave, né? sim, Agradável. é um cheiro suave, mas é por causa do incenso, por causa da justiça. Porque se fosse por nós, coitadinhos. E qual é a função do Espírito Santo? A função do Espírito Santo já é outra. Apesar dele ser, a Bíblia diz aqui, onde é que está esse texto? Está em Romanos, não é? Que ele intercede por nós, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos Inexprimíveis. inexprimíveis. Mas reparem o que é que diz aqui. É Romanos capítulo 8. Diz assim, vamos ler o versículo 26. Porque é assim, Jesus é o nosso intercessor, certo? Mas aqui diz Certo. que o Espírito Santo também é o nosso intercessor. Agora vamos ver em que aspecto é que é o nosso intercessor. Do mesmo modo, também o Espírito nos ajuda na fraqueza, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Então tem a ver com as orações, com a maneira como nós falamos. Cuidado que não é que tu possas, porque ele pode. Isto é um aspecto, não é? Muitas vezes não sabemos pedir como convém. Então diz, mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que esquadrinha os corações sabe qual é a intenção do Espírito, que ele, segundo a vontade de Deus, intercede pelos santos. Então o que é que o Espírito faz? É diferente do incenso, é diferente da justiça de Cristo. O Espírito Santo faz com que a nossa oração, que está mal feita, que está mal dita, mas que o Espírito conhece a intenção com que nós a estamos a fazer, o Espírito Santo faz chegar a oração de forma correta. Ele traduz, né? Ele traduz, né? Exatamente, é o Google Tradutor. Muito bem. O que é o incenso? Já é outra coisa. O incenso, que é a justiça de Cristo, faz a oração agradável. Percebem? E de alguma forma Ou aceitável, também né? Não só aceitável. agradável, Exatamente, é isso mesmo. não só agradável, como aceita para o Pai, porque ela vai com a justiça de Cristo. Exatamente. Portanto, ela tem que ser corrigida, traduzida, como diz a Cleonice muito bem, pelo Espírito Santo, mas purificada pela justiça de Cristo. Porque ela vai de uma fonte impura, que somos nós. É isso mesmo. Consegue-se tirar alguma coisa pura do impuro? Não. Não.
Então, como é que Deus pode aceitar as nossas orações se elas saem de uma fonte impura? Porque elas precisam de ser misturadas com a justiça de Cristo. Percebem aqui a diferença entre uma coisa e outra? Agora, Belinha, dentro dessa linha aí, vocês vê quantos detalhes tem que a gente às vezes não se dá conta e que é importante para a gente ser aceito e ouvido pelo Pai, porque Exatamente. em Tiago 1,17 diz: toda boa dádiva, todo dom perfeito desce lá do Pai das luzes. Mas se desce, é porque ele tem que aceitar. Exato. Exatamente. Então, Aqui temos entre mesmo. a humildade e a dependência é super necessária para a É, gente, né? é, Humildade e dependência. sim. E o aprender também a orar. Quando nós orarmos, termos na nossa mente que ela está a ser traduzida pelo Espírito Santo e que ela está a ser purificada com a justiça de Cristo. Reconhecendo que se não fosse isso, ela nunca podia ser aceita pelo Pai. Nunca. Então temos que orar um pouco diferente. Quando nós falarmos no final, em nome de Cristo, que seja purificada por Ele e que seja levada Exatamente. pela pessoa do Espírito Santo. Exatamente, é isso mesmo. Isto tem que estar presente continuamente no aperfeiçoamento da nossa maneira de orar, porque eu percebo que tem-se banalizado muito. Muitas pessoas oram a correr, eu acho que nem pensam, nem se ouvem elas próprias, não é? Calma, temos que orar com calma, pensando nas palavras que estamos a dizer, pensando que alguém tem que traduzir o que nós dizemos, não é? Ainda hoje na escola sabatina um irmão me corrigiu, pronto, corrigiu de alguma forma, porque eu disse assim, eu oro muitas vezes que Deus me faça um canal através do qual Deus vá amar as outras pessoas. E ele disse, vá amar não, porque ele ama sempre. E é verdade, mas percebem o que é que eu quis dizer? Então o Espírito Santo já corrige aquela parte da oração. Então Sim. talvez fosse melhor eu dizer um canal através do qual o Senhor, como é que eu poderia dizer? Pronto, Vai ele lá fazer tem com que que seja traduzir. amada. Pois. Então vamos concluir. Para ali a fé dos discípulos acompanhou Cristo quando diante dos seus olhos ele subiu ao céu. Olhem lá. Para ali a fé dos discípulos acompanhou Cristo. Eles não puderam acompanhá-lo em pessoa, pois não, porque eles estavam na terra. Mas como é que eles acompanharam Cristo? Quando Cristo subiu? Primeiramente pelos olhos, Pela mas fé. depois pela E fé. depois pela fé, exatamente, pela fé. E é isso que nós também temos que entrar lá, pela fé. Estar lá, diretamente na presença do Pai. Ali se centralizar a sua esperança. E esta esperança, diz Paulo, temos como âncora da alma segura e firme que penetra até o interior do véu, onde Jesus, como nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote. Nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Hebreus 6, 19 e 20 e 9, 12. Durante 18 séculos, 1800 anos, este ministério continuou no primeiro compartimento do santuário. Oh, irmãos, é Ellen White que está a dizer, ele não foi ao Santíssimo, ele esteve 1800 anos no lugar santo. Como é que aquele pastor, doutor, que ensina futuros pastores, diz uma coisa destas? É para você ver onde é que nós estamos, Belinha. Pois é. O sangue de Jesus Cristo, oferecido em favor dos crentes arrependidos, assegurava-lhes perdão e aceitação perante o Pai. Contudo, ainda permaneciam os seus pecados nos livros de registro.
Como no serviço típico havia uma expiação no fim do ano, semelhantemente, antes que se complete a obra de Cristo para a redenção do homem, há também uma expiação para tirar o pecado do santuário. Este é o serviço iniciado quando terminaram os 2300 dias. Naquela ocasião, conforme fora predito pelo profeta Daniel, o nosso sumo sacerdote entrou no lugar santíssimo para efetuar a última parte da sua obra solene, purificar o santuário. Como antigamente eram os pecados do povo colocados pela fé sobre a oferta pelo pecado e mediante o sangue desta transferidos simbolicamente para o santuário terrestre, assim, no novo concerto, os pecados dos que se arrependem são, pela fé, colocados sobre Jesus Cristo e transferidos de facto para o santuário celeste. E como a purificação típica do santuário terrestre se efetuava mediante a remoção dos pecados pelos quais se poluíra, igualmente a purificação real do santuário celeste deve efetuar-se pela remoção ou apagamento. Aqui é que está. Remoção ou apagamento dos pecados que ali estão registados. É por isso que o santuário celeste precisa ser purificado também. Exatamente. Mas antes que isto se possa cumprir, deve haver um exame nos livros de registro para determinar quem, pelo arrependimento dos pecados e fé em Jesus Cristo, tem direito aos benefícios da sua expiação. Amém. A purificação do santuário por... Diz, Denis? Não, é isso mesmo. A purificação do santuário, portanto, envolve uma investigação, um julgamento. Isto deve efetuar-se antes da vinda de Jesus, para resgatar o seu povo, pois que, quando vier, a sua recompensa estará com ele para dar a cada um segundo as suas obras. Deste modo, os que seguiram a luz da palavra profética viram que, em vez de vir Cristo à Terra, ao terminarem em 1844 os 2300 dias, entrou ele então no lugar santíssimo do santuário celeste a fim de levar a efeito a obra final da expiação preparatória para a sua vinda. Irmãos, isto é uma doutrina que só os adventistas têm e que são gozados, muitas vezes escarnecidos pelos evangélicos. Eles gozam connosco por causa desta doutrina. Belinha, É o diabo só- falando. isso só vem confirmar que aquela doutrina, né, que está circulando aí na nossa igreja do pecar até Jesus voltar, não se cumpre, porque o santuário celestial ele precisa ser limpo, precisa ser purificado. E como ele será purificado Isso. se eles continuarem pecando? Não tem condição, Jesus nunca vai poder lá. Nunca. Vocês estão a ver como é que se está negando o espírito da profecia? Completamente. Isto é muito grave. Porque não existe fé. Nós somos justificados pela fé. Fé em quê? Fé nisto. Fé nisto que está aqui. Mas se eles não creem nisto, nunca podem ser justificados, vão ser condenados. Mas nós temos que chorar e clamar, chorar aos pés de Cristo, pedindo por eles se queremos ser selados. Porque o selo só vai ser colocado na testa daqueles que choram pelos E gemem. pecados dos outros. Choram e Percebem? gemem. E nós temos orado, mas não temos chorado. Nós não Porque no temos fundo não chorado. dói nós. Porque a gente A acha irmã, que ela, não dói. a irmã Ellen White, ela disse que nós temos que chorar entre o alpendre e o altar, né? Sim, Exatamente. Ellen White diz que aqueles que não se entristecem pelo seu próprio declínio espiritual, nem choram pelos pecados dos outros, serão deixados sem o selo de Deus. Irmãos, isto é muito sério. Isso é gravíssimo. É gravíssimo.
Porque nem todo conhecimento vai adiantar. Pois não. Podemos ter 500 anos de igreja, saber a Bíblia, as passagens todas, trechos do Espírito e profecia. Mas, irmãos, se nós não choramos pelos pecados dessas pessoas, não é só pelos pecados dos filhos, é pelos destas pessoas. Nós vamos ser deixados sem o selo. E nós estamos no tempo do selamento. Ele está quase a acabar. Aí eu choro por mim, por não sentir essa dor. Misericórdia. É, Porque eu não posso dizer que eu sinto é. essa dor ainda. Pois, é isso. Só mesmo Deus, irmãos. Por isso é que eu digo, eu preciso de um coração novo. Um coração novo, um coração puro, um Também, coração que se compadece. eu também preciso. Eu choro muito quando eu oro por uma pessoa e ela é curada. Me dá uma coisa tão grande assim que eu não sei explicar para vocês. Eu acho o meu Deus um Deus maravilhoso. E aí eu choro e oro e agradeço, e choro e oro e agradeço, mas nunca consegui chorar pelo pecado dos outros. Eu tenho que aprender. Pois, é isso, irmãos. É muito bom nós estarmos a reconhecer isso. Ai, vamos concluir. Verificou-se também que, ao passo que a oferta pelo pecado apontava para Cristo como um sacrifício, e o sumo sacerdote representava Jesus Cristo como mediador, o bode emissário tipificava Satanás, autor do pecado, sobre quem os pecados dos verdadeiros penitentes serão finalmente colocados. Quando o sumo sacerdote, por virtude do sangue da oferta pela transgressão, removia do santuário os pecados, colocava-os sobre o bode emissário. Quando Jesus Cristo, pelo mérito do seu próprio sangue, remover do santuário celestial os pecados do seu povo, ao encerrar-se o seu ministério, ele os colocará sobre Satanás, que, na execução do juízo, deverá arrostar a pena final. O bode emissário era enviado para uma terra não habitada para nunca mais voltar à congregação de Israel. Assim, será Satanás para sempre banido da presença de Deus e do seu povo e eliminado da existência na destruição final do pecado e dos pecadores. Irmãos, voltando Amém. àquele assunto que estávamos a falar. Eu vejo aqui Deus a trazer, a mostrar mais em detalhe, não é? Onde é que nós precisamos de mudança. E isto fez-me pensar bastante. Como a Cleonice disse, e acho que todos vocês também reconhecem, nós não temos essa dor, mas nós precisamos tê-la. Só Cristo pode colocar, irmão. É só Cristo. Cristo em nós pode fazê-lo. Isso. E há urgência de começarmos a orar por isso, clamando ao Senhor, não é? Porque reparem que há uma ordem para matar, e são muitos. Há uma ordem para matar homens, mulheres, crianças, está em Ezequiel 9. E deixar apenas os que gemem e clamam. Já pensaram que nós podemos ser adventistas e não virmos a receber o selo? O que significa estar perdido para sempre, sem saber? A coisa é muito séria. Alguém quer fazer algum comentário? Faz mais sentido ainda o segundo maior mandamento, né? Amar como a ti mesmo. Se eu choro por mim, como não chorar pelos outros, né? Como não sentir? Sim, Então eu não amo o próximo como a mim mesmo. é isso mesmo. Os comentários da escola sabatina da semana agora, passada, falam exatamente isso, que nós temos que amar a Deus com amor supremo
e amar ao nosso próximo com amor imparcial. É, Mas também não pode ser uma coisa forçada. O Espírito Santo vai ter que colocar isso no nosso coração, porque eu também não posso é, tirar do meu olho para chorar pelos outros. Isso tem que claro, vir lá de claro, dentro. claro, exatamente. É porque agora Por que eu isso é que eu sei disse, que não vou receber o selo por isso, eu não posso lá pegar. O não, Espírito Santo precisa operar em não, mim. Deus, exatamente, por isso é que né? a necessidade de nós pedirmos isso a Deus, não é? Pedirmos a Deus um coração como o de Jesus, que se compadeça como o de Jesus. Se é Mas uma eu coisa forçada, creio, Belinha, eu uma coisa creio. espontânea, Deus conhece o nosso coração. E ele vai ver, não, você não está chorando verdadeiramente porque você está sentindo isso, né? Você está chorando porque Você você sabe que leu. você tem essa obrigação, porque você tem essa. Mas, Sim, mas eu creio que, como foi falado na lição, a questão do amor aos nossos semelhantes, ele só importa se ele é justiça, né? É misericórdia. Então, eu creio que quando você for clamar por justiça por um semelhante, ou você vê alguém passando uma coisa ruim, porque uma outra pessoa causou aquilo, é hora da gente começar a orar pelaquela outra pessoa e orar pela que está sofrendo, fazer justiça para aquela que está sofrendo, no sentido de dar um apoio, no sentido de dar um sorriso, de dar um abraço, de dar um alimento, daquilo que for possível dar. Porque a gente vê aí, né, pessoas na nossa igreja mesmo, que marido bebe, feito não sei o quê, a pessoa sofre, e aí às vezes a gente fica com raiva daquela pessoa estar fazendo a irmã sofrer. Mas aí nós temos é, que orar e pedir a Deus para ajudar aquela pessoa também a deixar de beber, e é lógico, com essa oração, a quem peque, a quem sofre pelo pecado daquele que pecou, a gente vai começando a sentir essas coisas que a gente não sentiu até hoje. Eu penso que isso é possível, que a gente vai passar a sentir à medida que nós eh, estivermos intercedendo pela pessoa que está sofrendo e pelo agressor. sim. Eu tenho muito presente aqui, uma boa semana também, Eliana. Tenho aqui muito presente um texto, vamos concluir com este texto, que é de Marcos, eu já falei nisto aqui, capítulo 2, 3, perdão, capítulo 3. E nós normalmente não nos compadecemos por causa disto, mas Jesus compadeceu-se. Aqui no capítulo 3, versículo 5 diz assim: E olhando em redor para eles com indignação, condoeu-se da dureza dos seus corações. E nós às vezes, não é, estamos na presença de alguém com o coração duro, não é? Mas nós não nos compadecemos disso. Mas Jesus compadecia-se. Ok. Algum de vocês quer fazer oração? A gente pode, Qual um é o verso começa, do Marcos 3, termina, verso? mas acho que todo mundo Belinha? deveria orar, pedir por essa Hein, compaixão, por Belinha? esse espírito aí. Sim. Marcos Qual é o 3:5. versículo? Hein? É o 5. O 5? Sim. Ah, tá. Geórgia, queres orar? Então, tá dizendo assim, ó, eu posso começar, mas olha, foi uma reflexão que eu acho que aqui, eu acho que todo mundo devia fazer uma adoração, porque eu creio que é uma necessidade urgente de todos. É Esse coração, urgente mesmo. esse coração aí quebrantado de sentir a dor do outro. Até mesmo de ver alguém com o coração duro e sacudir os pés, a poeira do pé e ir embora e sair dali com a cabeça É, tranquila, que a gente faz isso, né? sim.
sacode a poeira do É, pé, que não vai correr o sangue sobre é, tua cabeça, mas essa meditação aí está dizendo ao contrário. é, é isso. É. Tá misericórdia. Então, quem quiser orar, orações curtas, diretas ao ponto, está à vontade, está bem? Eu vou começar aí, mas vou. E alguém continua aí. Senhor Deus, Pai de misericórdia. Senhor, nesse momento eu choro pelo esse grupo, choro por mim, porque como vejo que o coração é duro, Senhor. Que coração de pedra, Pai. E o que mais dói é saber o quanto iludida estava até aqui, enganada até aqui. Te agradeço, Senhor, porque o Espírito Santo tem se movido em nosso meio, nos revelando verdades, Senhor, cruciais, para que sejamos preparados para a tua vinda, para nos encontrar contigo. Está doendo, Senhor, mas o Senhor diz, o Senhor repreende aquele que ama. E obrigado por esse amor infinito, Mãe. Por favor, Senhor. Por favor, Senhor, começando por mim, quebra o meu coração de pedra. Faz, Senhor, eu sentir a dor do próximo. Na verdade, Senhor, sentir a tua dor, porque o Senhor se compadece de cada filhinho teu. E é esse sentimento, Senhor, que clamo agora, Pai querido. Quebranta-me, Senhor. Me desfaz, me despedaça, Pai. E me faz novamente, Senhor, com a mente de Cristo, semelhante a Ti. Eu te suplico, Senhor, e sobre a minha vida, sobre a vida de cada um dos meus irmãos nesse grupo, Pai. Em nome de Jesus. Querido e amado Pai, na sua presença, nesse momento, eu venho te pedir que o Senhor, com teu Santo Espírito, venha penetrar os nossos corações. E esses corações tão frágeis e ignorantes, mas que a tua palavra tem nos trago sabedoria que vem do céu, alertar, para que nós possamos mudar, Senhor. Sermos maleáveis, conhecer o teu verdadeiro amor. Eu às vezes me pergunto, muitas vezes, o que o Senhor veio me colocar aqui onde eu moro. E com as lições que eu tenho escutado, com tudo que nós lemos hoje, eu tenho entendido, Senhor, que o Senhor deseja que eu seja um instrumento para o coração desses irmãos que moram em volta de mim. São pessoas de muita ignorância, de muita pouca cultura e sem amor nenhum, sem conhecimento nenhum da pessoa de Jesus, da salvação, do Evangelho. Eu tenho presenciado e ouvido muitas coisas tristes e essa semana eu tenho orado muito por essas pessoas, porque eu tenho visto que o Senhor tem feito com que eu me compadeça dessas pessoas. E eu agradeço o que o Senhor tem feito na minha vida e no meu coração, tem transformado. Existe uma Vânia antes deste grupo e uma com este grupo. Existe uma Vânia antes da justiça própria e do conhecimento da justiça própria. E eu desejo essa transformação a cada um deste grupo, que o Senhor possa nos despertar, abrir o nosso coração, a nossa mente, para o que o Senhor Jesus faria, o que o Senhor Jesus quer de nós. Senhor, que nós possamos ser usados pelo Teu amor para cada pessoa aqui, para mim, para minha irmã, aqui onde nós moramos e aonde cada irmão mora, com cada pessoa que nós possamos encontrar. Que o Seu Evangelho e a Sua pessoa seja viva em nós, Senhor Jesus. Que eles possam ver e que nós possamos nos fazer ser vistos com o Teu amor. Usa-nos, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido Deus e Pai que está nos céus, continuamos aqui na sua presença, Pai. E a primeira coisa que eu quero pedir é perdão. Perdão, Senhor, perdoa-nos por termos um coração tão duro, tão insensível, tão frio.
tantas vezes. Ó Pai, tenha misericórdia de nós. Mas como já foi dito aqui, o Senhor ainda está a falar conosco e está-nos a mostrar coisas que talvez até agora não tivéssemos tido a plena consciência delas. E eu continuo a suplicar ao Senhor, por favor, Pai, só o Senhor pode vir em nosso auxílio. Nós a única coisa que conseguimos fazer é aparentar piedade. Temos aparência de piedade. Mas não é isso que o Senhor pretende. E por isso, ó Pai, nós reconhecemos que só com a sua ajuda, só com a sua intervenção sobrenatural, de fazer aqui um transplante de coração, é que nós podemos ser sensíveis e nos compadecermos e nos condoermos como Jesus fazia e ainda hoje o Senhor Jesus se compadece do sofrimento, seja ele qual for. Querido Deus, por favor, Pai, tire de nós o coração de pedra. Coloque em cada um de nós um coração de carne que bata como o de Jesus. Pai, por favor, Senhor, o Senhor é a nossa única solução, a nossa única saída. Tenha misericórdia de nós. Obrigada, Senhor. Obrigada porque isso ainda é possível. Ainda existe graça. Obrigada em nome de Jesus. Amém. Senhor, meu Deus, Amém. em nome de Jesus, nós nos achegamos a Ti e pedimos perdão pela nossa ignorância. Seu Filho na cruz chorou pelos nossos pecados, sofreu pelos nossos pecados, pediu lá na cruz para perdoar aqueles homens que eles não sabiam o que faziam. Ficou sem conseguir te ver, porque os nossos pecados eram tão grandes. E nós, Senhor, nós não conseguimos até hoje ter entendido que temos que chorar pelo pecado dos outros, que temos que pedir o perdão por eles, que temos que orar para que eles sejam recuperados, para que eles sejam transformados, Senhor. Então, perdoa-nos, Senhor, e nos abençoe, abençoe esse grupo, e abençoe outras pessoas a quem podemos falar sobre isso, para que elas possam, Senhor, amolecer esse coração, transformar esse coração e poder clamar e chorar pelas pessoas que pecam. Em nome do Senhor Jesus é que eu te peço e te agradeço. Amém. 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 Amém.